Quando se fala em Frankenstein, muita gente pensa logo em trovões, laboratório e parafusos no pescoço. Mas a obra de Mary Shelley é bem mais do que uma história de terror. É um romance sobre criação e sobre abandono. Sobre um homem que quis ser Deus, mas não quis ser pai. E sobre uma criatura que só queria uma coisa: ser reconhecida como filho. Neste vídeo, vamos ler Frankenstein com as lentes da psicanálise, mais especificamente com os 5 eixos da metapsicologia freudiana: econômico, dinâmico, topográfico, genético e estrutural. O que essa criatura nos revela sobre a condição humana? O que ela escancara sobre os vínculos, os desejos e os fracassos do nosso tempo. Sim, vai ter spoiler, mas não se preocupe, nenhum spoiler substitui o prazer da leitura. Aqui a ideia não é contar a história, é provocar em você o desejo de pensar com ela. Vamos começar pelo eixo econômico. O Freud nos ensinou que a mente funciona como um campo de forças. A psique, ela é movida por investimentos de energia, o que a psicanálise chama de libido. Essa energia pode ser canalizada para o amor, para o saber, para o laço, ou pode se transformar em angústia, culpa e destruição. Em Frankenstein, Victor concentra toda a sua libido em um único ponto: o saber absoluto. Ele quer criar a vida, mas sem corpo feminino, sem desejo, sem relação. É uma ciência isolada do humano. Ele não cria por amor, cria por vaidade. Do outro lado, a criatura nasce, mas nasce sem investimento do outro. Não é amada, não é nomeada, não é sequer tocada. Sem ser desejada, a criatura não encontra nenhum lugar onde a sua existência possa se ligar a alguém. E quando não há laço, não há destino para a energia psíquica. O que poderia ter se transformado em amor, em laço simbólico, em desejo compartilhado, se transforma em fúria, em ódio, em vontade de aniquilar o outro e a si mesmo. Na linguagem de Freud, isso é o deslocamento da pulsão de vida, Eros, para a pulsão de morte, Thanatos. A libido que não encontra acolhimento vira agressividade. A ausência de amor vira desejo de vingança. A criatura não quer matar no início. Ela quer ser vista, quer ser nomeada, quer ter um lugar. Mas quando tudo o que ela encontra é rejeição, ela devolve ao mundo a mesma destruição que recebeu ao nascer. Bom, a mente humana, para Freud, é um campo de forças em tensão. O id quer tudo, o ego tenta mediar, o superego cobra, julga, acusa. Em Victor Frankenstein, o id está possuído por um desejo de onipotência. Ele quer mais do que saber, quer ultrapassar a morte, quer ser um criador absoluto. E o ego executa esse desejo, vai atrás de corpos, fórmulas, experimentos, mas assim que a criatura abre os olhos, o ego colapsa. Victor não suporta o que ele mesmo produziu. E o superego? Tarde demais. Ele aparece depois como culpa, mas uma culpa que Victor não reconhece. Então foge, silencia e transfere a punição à criatura. Do outro lado temos o monstro, que começa com um desejo simples: ser amado, ser acolhido, ter um lugar, mas ele encontra nojo, medo, repulsa. Sem esse acolhimento, o superego se forma do pior jeito possível. Não como uma consciência moral, mas como uma voz interna de ódio, uma voz que o condena por existir. O resultado? Autodesprezo, raiva, desejo de vingança. A destruição que vemos fora é o sintoma de um conflito que ninguém quis escutar por dentro. Bom, agora vamos falar do eixo topográfico. Freud divide a mente em 3 regiões: o consciente, aquilo que sabemos; o pré-consciente, aquilo que podemos lembrar; e o inconsciente,
aquilo que foi recalcado, mas nunca desaparece. Victor Frankenstein é o homem da razão. Quer tudo sobre controle, fórmulas, medidas, experiências, mas a psicanálise nos ensina. O inconsciente começa onde o controle termina. A criatura é exatamente isso. Ele é o recalcado que volta. É o que Victor quis esquecer, mas que insiste em existir. Ela é o filho bastardo, é o corpo sem nome, é o trauma que não foi simbolizado, só negado. Vitor sonha com sua mãe morta, delira com pedaços de cadáveres, foge da criatura como quem foge da própria culpa. Mas o inconsciente insiste. Você gerou e não sustentou. E a criatura? Ela aprende, observa, lê, adquire linguagem, mas não subjetividade. Ela pode nomear o mundo, mas não consegue nomear a si mesma. Não diz eu sou, porque nunca foi reconhecida. No eixo topográfico, a obra mostra isso com força. Aquilo que não é simbolizado retorna. Retorna como angústia, como sintoma, como violência. E na narrativa de Mary Shelley, retorna com olhos dilatados, pele amarela e fome de sentido. Vamos falar do eixo genético agora. Na metapsicologia freudiana de Freud, o sujeito não nasce pronto. A vida psíquica se constrói por fases, oral, anal, fálica, edipiana. Mas o que acontece quando esse desenvolvimento falha? O criador, Victor Frankenstein, é o retrato da fixação fálica narcísica. Ele quer ser único, absoluto, insuperável, quer gerar vida sem mulher, sem corpo, sem laço, recusa o feminino, apaga o materno, evita a alteridade. Não deseja amar, deseja controlar. E já a criatura é o oposto. Vive numa regressão precoce. Está presa entre a fase oral e anal. Quer ser nutrida, cuidada, nomeada, mas só encontra rejeição. E então o que era fome por afeto vira raiva. O que era desejo de vínculo vira destruição. Morde, ataca, queima, como quem diz: se ninguém me quis, eu também não quero mais ninguém. Na obra inteira, a função materna está ausente. A mãe de Victor morre logo no início. As mulheres, elas são apagadas, silenciadas, mortas. Não há continente psíquico, não há acolhimento. Não há um terceiro que coloque o limite, simbolize o desejo, sustente o laço. Não há Édipo, não há triangulação, não há lei simbólica. Só o bruto, só a pulsão sem filtro, só o sujeito. Só o sujeito lançado ao mundo sem ninguém que o escute. Mary Shelley escreveu um romance onde o desenvolvimento psíquico nunca amadurece. Onde o pai foge, a mãe morre e o filho enlouquece. E onde a ciência, quando ignora o tempo da formação psíquica, acaba criando um monstro com fome de mãe. Vamos falar do último eixo estrutural para a gente encerrar aqui. Freud nos ensina que a estrutura psíquica é o modo como as instâncias se organizam, id, ego e superego. Quando bem estruturadas, elas permitem ao sujeito desejar, pensar, agir, com algum grau de coesão interna. Mas em Frankenstein, nada disso acontece. O criador, o Victor Frankenstein, não tem um ego forte. Idealiza o saber, idealiza o poder, a criação, mas basta o real aparecer que ele foge. Não sustenta a consequência do próprio ato. Não suporta ser confrontado pela criatura que gerou. Já a criatura também não tem sustentação. Oscila entre momentos de fala lúcida e expressões de destruição. Aprende a linguagem, mas não tem onde inscrever o próprio nome. Faz perguntas, mas nunca recebe respostas. É um eu despedaçado, feito de restos, colado com rejeição, animado por uma dor que nunca foi escutada. Ambos vivem em estruturas frágeis. Victor, narcisista, colapsado, culpado. A criatura, persecutória, sem espelho, sem símbolo.
Eles encenam no corpo e na linguagem o que Freud chamou de não simbolização do trauma. Ou seja, o trauma que não encontra palavra, não encontra lugar, não encontra quem sustente, retorna. E quando retorna, vem mais brutal, mais frio, mais solitário. Vitor morre perseguido por aquilo que não quis reconhecer. E a criatura desaparece carregando o nome que nunca teve. No fim, o monstro não é a criatura. O monstro é a ausência de estrutura. É o sujeito que cria, mas não sustenta. É o ego que implode diante da própria obra. Peraí. Vamos concluir aqui. No plano metapsicológico, Frankenstein é a fábula do desamparo, de um ego que cria um objeto para curar sua dor e, ao abandoná-lo, transforma esse objeto em trauma. A criatura não é o mal. Ela é a resposta violenta àquilo que foi gerado, mas nunca foi amado. E a ciência sem vínculo, sem ética, sem escuta, vira laboratório do inferno. Vamos lá. Se você chegou até aqui, é porque sabe. A literatura fala do mundo, mas também fala de você. Frankenstein não é só um monstro. É uma pergunta. O que você faz com aquilo que cria? E se esse vídeo te atravessou, comenta aqui embaixo. Você já se sentiu como a criatura? Pedindo só um olhar? Vamos bater papo agora, vamos conversar, porque aqui a palavra ainda pulsa. Mesmo quando o mundo quer que a gente vire experimento. Sem alma, sem laço, sem nome. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!